Brasil prende, apreende drogas, faz operações gigantes. Mesmo assim, o crime não para de crescer. A pergunta que fica é por que ele nunca acaba? E a resposta não é simples. E talvez você nunca tenha ouvido ela desta forma. Fala, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Radar de Risco, onde nós falamos sobre segurança privada, segurança pública e segurança mundial de uma forma que todos possamos entender. Muita gente acha que o problema é falta de polícia, outros vão dizer que é apenas a lei. Mas o crime organizado, ele sobrevive por 4 motivos principais. E enquanto eles existirem, nenhuma operação vai resolver o crime de fato. Enquanto o Estado apenas pensa em apagar os incêndios que surgem, o crime pensa em crescer. As facções são grupos organizados. Eles funcionam basicamente como uma empresa. Tem hierarquia, tem caixa, tem logística, tem expansão territorial. E claro, tudo isso movido por tráfico de drogas, roubos e planejamentos. E às vezes um planejamento muito melhor até que os órgãos públicos. Bom, vamos destrinchar esses pilares e vamos entender como é que isso aqui funciona. Iniciando pelo tráfico. O tráfico é o que faz um fluxo constante de dinheiro. Bom, enquanto os traficantes mantiverem seus clientes 100% satisfeitos e comprando em seus locais, o crime sempre vai estar abastecido. As drogas funcionam como componentes químicos que trazem cada vez mais o seu usuário para um uso constante, obrigando as pessoas que estão nessa condição a se manterem dentro dela. O que nos leva ao segundo pilar do crime, o roubo. Muitas vezes praticado pelas facções criminosas e crime organizado, ou também pelos próprios usuários, os clientes do tráfico, pois muitas vezes não têm como manter o seu próprio vício. Então acabam entrando em extorsões, roubos, furtos e etc. E por fim, entra o planejamento do crime. Bom, com essa máquina de fazer dinheiro, que é o tráfico atrelado aos furtos e roubos, os criminosos eles têm uma gama de opções para centralizar o seu dinheiro, distribuir os seus produtos e continuar mantendo mais clientes satisfeitos. E essa é apenas a base do crime organizado. O sistema prisional também fortalece o crime. A cadeia não quebra o crime. Muitas vezes, ela torna o criminoso um profissional. O Brasil não derrota o crime organizado porque muitas vezes ele nasce dentro das próprias prisões. Como, por exemplo, facções muito conhecidas no Brasil que se originaram dentro da própria cadeia. E falta controle real. Dentro das prisões, nós estamos cansados de ouvir casos em que drogas entram nos presídios, armas entram nos presídios, celulares entram nos presídios. Quem nunca recebeu aquela famosa ligação do banco vindo de um outro estado, de uma penitenciária? As facções oferecem proteção, dinheiro e pertencimento. Bom, muitas vezes aquela pessoa que está na base do crime organizado, que é apenas um usuário, entretanto sem condições de manter o seu próprio vício, acaba indo para a cadeia, onde ela entra em contato com os centrais do crime organizado e lá ela recebe a proposta de entrar para a facção de verdade. O crime não entra à força, ele entra porque ninguém mais entrou. Faltam serviços básicos, falta segurança contínua e o crime vira autoridade local. Nós podemos ver isso em diversos locais no Brasil, onde o crime se tornou basicamente a polícia, o crime se tornou o Estado. Eles dizem quem entra, quem sai, os horários, o que você pode ou não fazer. Isso, muitas vezes, por conta de 2 cenários. O primeiro cenário seria o ponto onde o Estado não está lá. O cenário não cuida da população, não tem creche, não tem escola, não tem transporte público, muito menos polícia. Não acontece um investimento naquela área da cidade. E isso realmente é muito comum. Então o crime ele vira bondoso, onde aquelas pessoas que estão em estado de fragilidade, vem alguém para os proteger, vem alguém para cuidar deles. Aquelas famosas operações policiais. O crime já está instaurado no local, eles já têm as suas bases e eles já comandam de fato aquele local. E entra a operação policial, aquela operação planejada, aquela operação sem falhas. Eles entram, apreendem as drogas, apreendem as armas, prendem os criminosos, operação concluída e vão embora. Infelizmente, por falta de infraestrutura, então quando a polícia desocupa o local, a facção rival entra e invade. E assim o crime, infelizmente, ele vai se expandindo, tomando territórios e comandando outros locais. Quando o crime compra o silêncio, ele ganha poder. Como dizia Martin Luther King, o que me preocupa não é o barulho dos ruins, e sim o silêncio dos bons. O crime organizado não vive só de arma, ele vive de informação e influência. Dentro dos pilares do dinheiro e corrupção, informação e influência do crime, nós temos o principal problema, a corrupção dos bons. Órgãos estatais, muitas vezes até mesmo policiais, ou outros tipos de influências dentro do governo, estão corruptas e estão suscetíveis ao dinheiro do crime. Vazamento de informações.
As informações privilegiadas são o que contam. Vamos supor que a favela da Rocinha esteja dominada pelo tráfico e a polícia decidiu fazer uma mega operação no local. Vamos apreender e prender. Legal? Muito bom. A equipe de inteligência fez o planejamento, investigou o local, entendeu os horários dos locais e os pontos de pressão. Perfeito. A equipe policial se preparou, se adequou, entretanto, uma pessoa corrupta estava dentre eles. E essa pessoa, por dinheiro, entregou informação. Passou os horários, os momentos, quantos policiais. E o que acontece nesse momento? O comandante sai, ele não está mais no local. O que isso gera? Gera uma operação falha. E por fim, uso de empresas ilegais como fachadas. As organizações criminosas tendem a criar empresas de fachada para lavar o seu dinheiro sujo. Como tem saído muitas notícias no Rio de Janeiro, postos de gasolina comandados pelo tráfico, e não só no Rio de Janeiro, por todo o país. Então a pergunta que nos fica é: o problema do Brasil é falta de polícia ou um sistema inteiro que permite o crime sobreviver? Enquanto o combate for só na rua e não na raiz, o crime organizado vai continuar existindo. Então, me ajuda aí, deixa o like se esse vídeo fez você pensar, comenta o que você acha que deveria mudar